Olá, estamos aqui no episódio 2 do nosso podcast Vida em Roll, né? Então é um pouco ali do que é cru, a gente tá aqui no cenário. Estou com o privilégio de estar aqui nesse ambiente maravilhoso aqui da ME3D e com pessoas que eu admiro, pessoas que eu honro, pessoas que quando eu olho assim, eu quero ser igual a esses caras. Mas queria que você se apresentasse um pouco, Dion, Marcelo, queria que você se apresentasse um pouco e aí a gente vai tocando o Vida em Roll, né? Primeiro, para nós, o privilégio é nosso, né? De ter você e você ter a gente como espelho. Isso para nós é muito importante e acho que é muito gratificante para mostrar o que a gente vem fazendo de trabalho. Meu nome é Marcelo Nunes, sou sócio-diretor aqui da ME3D e agora eu vou apresentar meu amigo aqui, meu sócio. E ele é meu primo, viu? Meu primo aí, ó. Família, né? Tá no sangue. Na verdade é um prazer, tu tá com a gente aqui também, né? Thiago, referência pra gente também, parceirão aí. Eu sou o John Cássio Lobo, sócio-diretor aqui da ME3D também. E a gente tá aqui no âmbito, né, de muitas novidades no mundo. E nós estamos aqui, a nossa missão é colaborar com inovação, com experiências, com coisas novas, para fazer o encantamento do público e das experiências para todos aí. Uau, é isso. Gente, a gente tá aqui, eu queria que vocês estivessem nesse espaço. Esse espaço aqui é muito bacana. Eu sempre, quando venho a São Paulo, eu sempre quero estar aqui porque eu acho que é um espaço de criatividade e vocês exalam isso também. E eu queria que vocês falassem um pouco da empresa de vocês, tipo, falassem um pouco como é que funciona, o que é, para o pessoal entender. Claro. E, enfim, queria que vocês explicassem um pouquinho. Eu acho que o Marcelo pode se apresentar também, né? Contar um pouquinho da história dele, que é legal. Isso. Quer começar pela história de vocês? Como é que é? Antes da gente... A nossa história é desbravar. Nunca estar contente no ambiente que a gente acredita que fique cômodo. Então essa é a minha história. Fui um atleta de futebol, comecei com 7 anos, com 17 até os 27 joguei futebol e arrisquei a tentar jogar futebol profissionalmente. Com 28 anos eu entro numa empresa como a TV Globo, e para mim foi um privilégio das pessoas acreditarem na gente, mas foi através do esporte que eu entrei lá, porque um chefe gostava muito de futebol, aí abriu as portas para mim. Aí eu comecei lá de cabo man 3 meses, depois assistente de câmera, e vai produzindo e vai de produtor a tomar conta da área de entretenimento da Globo de São Paulo. Então, assim, dramaturgia, shows e eventos foi uma experiência absurda na nossa vida, que a gente veio agregando experiências e vendo inovações e vendo tecnologias numa empresa como aquela que é gigante, né? Então a gente falou, puxa, que vivência, eu acho que em certo momento a gente precisa fazer algumas mudanças. E aí, depois de muito tempo de TV Globo, nós resolvemos fazer a ME3D. E quando nessa proposta de trazer um projeto novo, o Dion era meu sócio, era de uma agência, né? E aí eu falei, gente, vamos montar a ME3D para trazer algo novo para o mercado. E foi isso que a gente vem fazendo. Então nós somos uma empresa de arte e tecnologia. Muito legal. Eu acho que isso é o mais bacana de falar, porque é muito novo. Sim. Trazer inovações tecnológicas não é simplesmente oferecer ao cliente algo que ele nunca viu. Uhum. Né? Porque você fazer um stand é ok. Uhum. Você ter telas de LED é um ativo. Uhum. Se você não tiver um grande conteúdo, não fizer esse conteúdo virar um 4D, Sim. não fizer os hologramas que a gente tem aqui, não fizer trazer experiência para os transeuntes e as pessoas que estão participando daquela feira ou ser um telespectador do outro lado. Então a gente vem buscando trazer tecnologias e performance para painéis de LED, era a nossa especialidade. Sim. Incluindo fazer direção de arte e tecnologia, que é a experiência. Eu acho que é muito por aí, né? O que você acha? Muito legal. Quer complementar? Quer falar um pouco? Não, acho que é isso um pouco, né? Só complementando aqui, né? Eu sou do interior do Rio Grande do Sul, sou de Santa Maria, fui para Porto Alegre. Eu tentei jogar futebol, mas não deu. Não cheguei no nível do Marcelo, daí a comunicação sempre me chamou, sempre teve na minha volta, né? Daí, como o Marcelo falou, eu trabalhei em agência, a gente aí resolveu abrir a ME3D com essa brincadeira nova de arte e tecnologia, que é, como o Marcelo falou, é um conceito novo, né? Então a gente está dando um olhar diferente. Então a gente juntou também, né, a experiência toda que nós temos de eventos, né? Da área de operações, que o Marcelo também trabalhava na Globo, uma experiência que nós temos em comum. Então a gente tem um departamento de direção
de direção artística, direção técnica, fazer o desenho do evento, se precisar fazer a gente faz o conceito da cenografia, faz o desenho e claro, e aí tudo para fazer fechar um conceito de arte e tecnologia, que é um desenho, né? Fazer o desenho inteiro, pensar onde as pessoas vêm, da onde as pessoas vão ter o impacto, né, do visual, o impacto da experiência, seja uma ativação, que pode ser num festival, seja um evento corporativo fechado. Então a gente chega com esse olhar de impactar as pessoas com novas experiências. Total. Os caras não estão pra brincadeira não, velho. É diferente, o negócio é diferente. E pra vocês, uma curiosidade minha, assim, de tipo, que pra vocês é arte e tecnologia. Vocês falaram sobre isso, né? E eu vejo que vocês carregam isso, tanto a arte quanto a tecnologia. Mas assim, para o mundo, como é que vocês enxergam isso? Essas duas palavras que se encaixam muito bem e se encaixam na empresa de vocês. Como é que vocês veem isso? Eu vou fazer só uma introdução, pegando um gancho do Marcelo para ele complementar aqui para mim. Quando a gente fala quando eu pegar o exemplo do que o Marcelo falou, por exemplo, de painel de LED, que hoje já hoje não tem mais volta, né? Não só em evento, mas em tudo, né? Que é o digital, né? Para local fixo, para o que seja. Então, assim, um painel de LED é um equipamento. Como que esse equipamento vai gerar o encanto às pessoas? Então, assim, qual o conteúdo que ele vai ter? E qual, além do conteúdo, tudo que ele vai ter? Então, esse desenho que tem a partir de um ativo e o penso de como esse ativo vai ser usado. É isso. Quando você fala em ativo, a gente está falando de tecnologia. Quando você fala em tecnologia, a gente está falando de trazer a arte para esse ativo. Sim. Então, esta evolução e essa compreensão de como que a gente se adequa produto versus arte para ter um encantamento igual a levar a experiência para o cliente. Então, isso na verdade, era a coisa que me incomodava e sempre me incomodou. De ir para um congresso e ser sempre o mesmo PTT. Você sabe o que vai vir na sequência e eu achava muito chato. Eu acho que pesquisas mostram que numa grande palestra 20% as pessoas conseguem absorver. Então assim, quando eu vejo isso, eu falo, não, algo errado está acontecendo. Ou a gente vai fazer um entertainment, ou a gente vai deixar esse público focado nos interesses que a gente está se propondo a entregar a eles, ou algo diferente, ou eu estou errado. Então, muito do que acontece também no mercado corporativo, né? Quando a gente ia nessas palestras, eu já falei, quando a gente ia, eu fico olhando aqui, eu estou vendo um mapa de uma feira na qual a gente está fazendo a direção artística, que é a Feira 7, que é uma feira de broadcast TV, Sim. que as maiores empresas de televisão, a 7 Expo, que é agora em agosto, aqui no Distrito AMB, aqui em São Paulo, nós fazemos todo o desenho da 7. Então assim, como atacar? Nós não fazemos um conteúdo sem antes estudar que local que ele vai ser aplicado. Já começa por aí. Então nós não somos uma empresa como posso dizer? De ter conteúdos de prateleira. Não, nós somos estilistas. Nós somos aqui um desenho, a minha roupa não cabe nele e não cabe em você. É a mesma coisa que eu trato uma tela, um pixel map. Cada tela e aonde ela está, qual é o ataque que eu tenho que fazer esse conteúdo para eu gerar essa curiosidade, depois a compreensão dele, o interesse dele, para depois ele levar essa experiência e falar, puxa vida, né? É algo diferente que eu estou levando. E o novo, ele demora a ser aplicado. Por isso que a gente tem que insistir muito no que a gente acredita. Sim. Né? Quando você fala que eu fui atleta até os 28 anos, e você começa do zero dos 28 anos, e com 45 anos você quer ser empresário, ninguém acredita. Você é da família, os caras falam, são malucos, maluco, esse cara é louco. Não é possível que o cara vai fazer isso. Mas não é, inquietude, a vontade de querer algo novo e de querer desbravar. Porque eu acredito muito nisso. Eu acredito em possibilidades. E as infinitas possibilidades a gente vai buscar se a gente mostrar que algo diferente a gente tem para mostrar. Quando a gente não tem algo diferente, eu acho que, e o John, não sei se você discorda comigo, eu acho que a gente também fica andando em cima da esteira, que eu falo para as pessoas. Círculo, né? Parece que estão andando em círculo. Nós estamos andando em círculo porque a gente faz muito bem o que a gente faz. Mas hoje não basta fazer muito bem o que você faz. Você tem que agregar valor com outras experiências. A sua experiência é muito bem agregada no meu produto. A experiência do meu amigo que faz
efeitos especiais, ele é muito bem agregado no meu produto. Então, é isso que nós estamos trazendo para essa inovação. É fazer um stand, como nós fizemos o último da APAS, do nosso parceiro e sócio da DLED, que trouxemos o 4D. Colocamos lá o elemento, curiosidade, uma quina, levar um conteúdo de qualidade, levar uma experiência de soltar fumaça. E essa fumaça que era o calor do copo, da xícara, né, que derramava, essa que muito me honra também, que eu ganhei do Jô na minha época de Globo, que é meu talismã. Eu falei, vamos colocar cheiro. Decidimos colocar o aroma. Conseguimos colocar a caixa de som para mostrar que o som também era existente. Conseguimos colocar fumaça no imersivo. Ou seja, o stand virou um outro stand. 4 cenas durante um período longo de feira. Que também é um stand que fica ali, chato pra caramba, feio. Para você gerar curiosidade, a gente colocou tudo LED e transformou com muitos conteúdos imersivos em cada horário. Então, imagina você ter um stand que ele vira 4 durante um dia. Ele não fica chato, ele começa a ser inovador. E chama muito a atenção das pessoas, né? Então, falando um pouco disso, de arte e tecnologia, provoco aqui, né, os criativos, pessoal de planejamento. Se a gente estiver junto, e os clientes, obviamente, né? Quando a gente está junto dentro do processo da construção, nós conseguimos trabalhar junto a 4 ou a 6 mãos e pensar exatamente qual o resultado final, aonde a gente pode chegar, e aí as coisas também vão se somando, ideias novas, como fazer um 4D, fazer uma fumaça, fazer um cheiro, fazer um laser, fazer várias coisas que a gente pode ter ideias melhores, aliás, soluções melhores para uma ideia que já vem, que já nasceu, e a gente implementar aquilo com mais corpo, com mais qualidade, com mais atenção das pessoas. Então, assim, criativos e planejamento. Chamem a gente já no processo, a gente trabalha junto, a gente é muito parceiro de vocês, parceiro das agências, parceiro dos clientes. Chama a gente aqui que a gente trabalha 4 mãos e a gente pode também criar projetos juntos, né? Para outras coisas, tirando a parte de ativações, né? Montar locais fixos, pensando em imersão, pensando em como colocar os painéis de LED na melhor proposta, como o Marcelo falou, melhor ataque de visão. Então a gente pode criar projetos já desde o zero, ou mesmo com ideias que já tem, e subir um nível nelas e ter algumas coisas mais bacanas nelas. Mas eu acho que você falou uma coisa que eu acho legal, Iago, que é o que a gente consegue fazer dentro do panorama, dentro da nossa bolha de arte e tecnologia, é usar os ativos existentes. O que você já tem, seja ele no seu congresso, seja ele na sua igreja, seja ele na sua loja. O que você tem hoje? Eu tenho isso já no meu parque, eu tenho X de iluminação, X de LED, eu tenho isso tudo aqui. Tá. A gente consegue dar esse olhar diferente. Com o que você tem? Isso é uma aproximação e uma parceria com o cliente. Sim. Porque ele vai falar, caramba, com o que eu tenho era assim. O cara transformou ou deu um outro olhar com o que eu já tinha. Aí a gente começa a ter uma proximidade desse cliente. Eu acho que assim, nós temos que tratar o cliente como se gostaríamos que fôssemos tratados. Quando eu vejo que a gente quer empurrar alguma coisa, um equipamento, ou seja ele mais e mais, a gente não ganha a recorrência dele por conta de querer aproveitar daquele momento. Eu acho que a gente ganha quando, eu sempre falo isso, primeiro nós somos um estilista do entretenimento. As pessoas me perguntam, o que você faz? Eu falo, sou camelô do entretenimento. Sou camelô, eu quero entender o DNA do cliente. Entendendo o DNA do cliente, a gente vai moldar a roupa dele e os acessórios que ele mais gosta. A partir desse princípio, nós vamos levando para um outro momento. Eu acho que aí a gente começa a mostrar para ele, mas eu tenho isso também. Eu acho que agrega no seu produto. O que você acha? Mas você tem que mostrar. Sim. Você mostrando, né? É uma das coisas que a gente fala que é o nosso diferencial, que é mais uma das coisas que incomodava muita gente, QR Code que levava direto pro site. Hoje nós temos o nosso QR Code que a gente trouxe em parceria, né, de uma empresa da gringa e trouxemos agora, nós somos representantes aqui na América, que a gente tem interatividade com o nosso conteúdo, com o nosso QR Code. Nosso QR Code você tira selfie, nosso QR Code você tem informações, nosso QR Code você marca a venda, você marca um test drive, você tem a navegação e você não precisa levar para o fotógrafo, você vai tirar a sua foto no melhor ângulo, com seus melhores amigos
em um ambiente que você quer que esteja. Uhum. E fora disso, nós estamos falando de retail media, que é o que tem, é o de mais novo do mercado, que as pessoas querem dados. Então nós conseguimos, além de tudo, entregar dados para o cliente. Uhum. Quantas pessoas passaram na sua loja? Quantas pessoas passaram no seu stand? Quantas pessoas circularam dentro do supermercado naquela ativação? Sim. Isso tudo a gente consegue hoje dentro da ME levar não só uma solução de um conteúdo. Não somos a empresa que fazemos conteúdos e fazemos bem do que a gente gosta de fazer, mas também vamos dirigir um vídeo. Sim. A gente entrega também o vídeo em parcerias, nós entregamos também os dados, nós entregamos também o projeto. Então assim, é aí que a gente começa a ser parceiro de algumas agências que às vezes estão full no seu trabalho e precisa de parceiros que possam entregar em algum momento, com a excelência deles, com o DNA deles, um produto e algo diferente. Eu acho que é por aí quando a gente fala de arte e tecnologia. Eu vejo que, quando vocês estavam falando, né, vocês têm muito essa preocupação com o cliente, né? E, na verdade, eu acho que é com pessoas. Exato. E eu enxergo isso como um propósito de vocês, né? Além de ser parceiro, a gente tá próximo, né? Sempre quando dá, mas eu vejo que vocês se preocupam muito com pessoas. E eu queria fazer essa pergunta para vocês, de tipo, como é que vocês enxergam isso do propósito com as pessoas para dentro da ME, mas também na vida de vocês, de tipo, vocês falaram um pouco sobre mudança de vida, né? Atleta, enfim, trabalhava em agência e Globo, enfim, mas como vocês enxergam isso, esse propósito de vida? Eu acho que é muito daquilo que a gente fala também nesse podcast, a gente fala muito sobre isso, propósito, né, e tal. Como é que vocês enxergam isso? Vou começar eu aqui. Bom, primeiro que eu e o Marcelo a gente tem uma coisa aqui na ME que assim, a gente trata bem todo mundo. Todo mundo trabalha com a gente, quando a gente está nos eventos, né, que são os mais pesados, está virando uma madruga, a gente quer a equipe sempre bem. Então a gente tem algumas coisas que a gente não abre mão, né? Então assim, falando aqui da parte do trabalho, depois eu entro na parte pessoal, mas por exemplo, vai montar muito equipamento. Então as pessoas foram lá, né? Às vezes tem que se adaptar aos horários que tem nos locais, então virou a madruga montando. Quem vai operar? Mesa de som, mesa de luz, vai operar o painel de LED. Essas pessoas têm que chegar descansadas no outro dia. Não existe essa coisa que nem algumas empresas fazem, que daí os caras, né, muita gente trabalhou um monte montando, chega e ainda tem que operar. E aí isso, eu peguei esse gancho aqui rapidamente, então todo mundo tem que estar bem para trabalhar. Quem for montar tem que estar alimentado, tem a sua jornada de trabalho. Quando tem as trocas, e quem chega para operar tem que chegar bem, porque tem que fazer o penso artístico que nós temos. Todo cara que opera, isso o Marcelo fala muito, o cara que opera uma mesa de luz, o cara que opera uma câmera, o cara que opera uma mesa de som, também é um artista. Porque eles têm que estar com o penso geral do que a gente está fazendo. E peguei esse gancho para complementar também. Quando a gente fala do cliente, que seja a agência, seja o cliente final, a gente se transforma no cliente também. Porque a gente tem que entender o DNA daquilo que a gente está falando, né? Saber se for um produto, saber o que é aquele produto, qual que é o feature aquele que eles estão falando. Então a gente também vira um pouco cliente ali nesse sentido. Por isso que a gente fala um pouquinho da parceria, né? Então a gente tem que trazer isso, um pouco da nossa história de vida aqui, né, do interior, o Marcelo, que, né, jogadores de cedo. Então isso já é uma coisa em relação às pessoas, tratar todo mundo bem, é uma coisa que a gente já tem, né, desde sempre. O Marcelo liderou equipes muito grandes aí nesse tempo todo, né? Mas eu acho que é isso. O propósito é simples, é tratar os outros como você gostaria de ser tratado. Sim. Eu acho que esse é o principal. Evidentemente que existe essa cobrança, a exigência, mas ao mesmo tempo você tem que saber até onde que você também tem que ir recuar, né? Porque o propósito de deixar legado, acho que para mim é um dos mais importantes, assim, né? Eu vou falar uma coisa que eu acho que é legal. Nós fizemos o projeto da Argentina, por exemplo, na cidade de Tucumã. Nós vamos fazer o projeto, uma gruta, para falar de um assunto religioso. No interior do interior. No interior de Tucumã, em São Pedro Culalau. E a nossa proposta era, vamos levar os equipamentos do Brasil, porém nós queremos deixar alguém local ensinar essa pessoa para que ela possa fazer a operação. Porque nós estamos no Brasil, nós estamos numa distância muito grande. Mas se eu tivesse pensado só na lucratividade, eu acho que a gente poderia estar fazendo com menos tempo e a gente não tinha deixado um legado, sabe? Então esse é um propósito também da ME.
repassar uns ensinamentos, porque na verdade tudo que a gente passar, os nossos clientes ou as pessoas que trabalham conosco, ela quer estar com o Marcelo e com o Dion, muitas vezes, liderando uma equipe. Quando sabe que a gente já chega mais tranquilo, já nos conhece, já sabe que a gente tem essa pegada aí também, né? Então eu acho que esse é o propósito, deixar algo da sua experiência para o outro. Eu acho que isso, e tratar as pessoas, assim, eu sou muito exigente. O Dion é mais calmo do que eu, é um cara mais polido do que eu. Eu sou agressivo em certos momentos para a busca da perfeição. Sim. Mas ao mesmo tempo, eu sei valorizar o nosso profissional, porque para mim ele é um atleta. É o que eu falo, que o Dion fala. Para mim eu tenho que colocar meião nele, a chuteira, fazer a massagem, dar um complemento. Porque se na hora do jogo ele estiver mal, não adianta eu exigir dele se o cara montou a noite inteira. E o cara vai lá para dar um take, aí ele dá um take e treme, como que eu vou querer? Se o cara tem que estar com a câmera na mão. Não dá. Então, humanamente impossível. Então, assim, aí as pessoas falam, por que você colocou pessoas a mais? Coloquei pessoas a mais porque as pessoas que montam não vão operar. Mas o cliente começa a entender por que você está explicando isso para mim. Porque se ela montar o dia, a noite inteira, na hora que você mais precisar dela, ela pode dar um cochilo e a gente colocou o PTT errado. Pegando esse exemplo, né? Então, nossos amigos lá de Colalau, lá no interior da Argentina, só pegando o exemplo dos nossos amigos até hoje, mas quando eles mandam uma notícia, eu aviso como é que tá, então isso é muito legal. E a gente foi, esse exemplo de Colalau é importante uma coisa, a gente foi com equipamentos muito bons, então a gente foi pesado em tecnologia e, né, com a arte que já estava, que era onde a gente começou, e conseguimos deixar um legado lá. Então a gente conseguiu juntar um pouco de tudo, né? Arte, tecnologia e ainda deixar... Hoje, amigos, ainda deixar o pessoal lá, né, tocando hoje. Legal, muito bacana, muito massa ver que vocês estavam falando, e eu vejo que vocês se preocupam com o ser humano. Acho que o que resume mesmo assim é a preocupação com o ser humano, né? Isso é muito legal. E eu acho que para finalizar, né, assim, a gente já ir se encaminhando, mas queria saber se vocês querem deixar alguma mensagem, algo tipo assim, isso aqui tá pulsando tanto no meu coração que eu quero passar para as pessoas, né? Isso aqui tá... Eu preciso externar isso e, enfim, eu sei quantas pessoas vão estar assistindo, espero que muitas, porque, como eu falei, isso são referências no que fazem, em quem são. Então, eu queria que vocês deixassem uma mensagem, enfim. Eu vou falar o seguinte, primeiro, o que está externando no meu coração é que você conheça a ME3D, entra nos links e entenda um pouco do que a gente faz, mas o que de fato bate no meu coração é sempre... há momento de fazer a transformação. Você pode mudar a sua vida e não depende de ninguém. Porque fazer as mudanças que a gente fez radicalmente na nossa vida e chegar a fazer grandes eventos, nesses 20 anos, fizemos todos os grandes eventos do país praticamente, de Lollapalooza a Rock in Rio, a The Town, a grandes novelas que a gente fez, shows, carnaval. Ter carnaval, nem fala, inúmeros. Então, assim, e você largar tudo para começar um novo também é possível, né? Sim. Então, eu com até os 28, como atleta dos 28 aos 46, 45, que não parece, mas aos 45 anos trabalhando na TV Globo e dos 45 anos sendo empresário até agora dos meus 51 anos. Então, eu estou muito feliz e muito... tá em forma, né? Pois e com 51 anos ter essa experiência e mostrar que você pode mudar a hora que vocês quiserem. Então acreditem no seu propósito, acreditem nas suas ideias e não deixe do outro falar que você não pode, você pode tudo. Acho que o recado já está dado, o Marcelo falou, né? Eu com meus ciclos de 7 em 7 anos, tenho, né, um pouquinho mais holística a minha vida, sempre tenho um ciclo de 7 em 7, ou 2 vezes 7, enfim. Então é isso, quando for a hora, vai para cima, que, como a gente fala, né, quando a gente tem mentalização e mentalizações boas, energias positivas, é assim, já deu certo. Vou pegar já que a gente está aqui na nossa sala, aqui tem a nossa parede aqui, né? Então aqui são várias frases motivacionais. Pensa que assim, ó, tudo vale a pena, né? Não seja óbvio, as coisas boas acontecem aqui onde a gente tá, entendeu?
E trabalhe duro e seja legal com as pessoas. É isso. Sonho não se discute, se conquista. Muito bom. É muito isso bom. aí. Gente, sigam eles. Se você tá querendo fazer seu evento, ou o que seja, eu chamo os caras, eles são muito bons. E é isso, muito bom estar aqui com vocês. Muito obrigado pela disponibilidade, de verdade. A gente gosta. Como eu falei pra vocês, honro, acredito e estou querendo sempre estar perto. E eles estão. E eu nem é meu espaço, mas aqui eles já estão de portas abertas pra vocês aí também. Não, com certeza é o seu espaço. Só um recadinho importante, desculpa, só pra finalizar. A gente fica aqui no Allianz Parque, né? Então o espaço aqui tá aberto a todos virem aqui, óbvio, né? Pra conhecer o que a gente tem, pra conversar com a gente. Venham aqui que serão muito bem recebidos, é muito legal vir aqui também. Muito bom, é isso. Muito obrigado. Estamos Valeu. juntos. Tamo junto. Muito bom estar com vocês, Valeu. viu? De verdade. Valeu, tamo junto. Um abraço. Tchau.